Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus lá em João 20, versículo 19. Esse texto, eu tenho meditado nele e ele tem encorajado muito o meu coração. E é muito apropriada a imagem que está no fundo aqui de tela, porque ela tem tudo a ver com esse texto. João 20, 19, até o versículo 23. Eu estou lendo aqui na NTLH, né, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Eu sei que não é muito usada aqui na região, mas é a tradução que a gente usa lá, que é mais simples, tá bom? Os irmãos podem me acompanhar. Diz assim o texto, eu vou ler na NTLH. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados." Amém? É interessante esse texto, né? Esse, para mim, provavelmente foi a primeira reunião de fato após a ressurreição, a primeira reunião dos discípulos, mas que não começou como um culto, começou como uma reunião de medrosos que estavam ali a portas trancadas, reunidos sobre o efeito do medo, ouvindo a história de Maria, o relato de Maria e de algumas pessoas que já tinham visto Jesus ressurreto, ouvido o relato de Pedro que foi ao túmulo, viu o túmulo aberto, viu os lençóis. Então havia ainda um misto do medo da sexta-feira, de ver todo aquele tormento que Jesus sofreu, a prisão de Jesus, os chicotes, a cruz, a perseguição, o poder dos líderes judeus que conseguiram inverter as leis romanas e julgar um inocente. Então eles estavam com medo, com as notícias da ressurreição, e estavam ali reunidos meio que perdidos, como diz o texto, com medo dos judeus. E o medo que eles tinham dos judeus é um medo real. Aqueles caras eram poderosos, eram os principais dos judeus da época que conseguiram julgar um inocente, inverter as leis. Então o medo deles era real, o perigo era real, a imagem forte de sexta-feira, Jesus sendo crucificado, preso, torturado, morto, estava viva na mente deles. Eles que andaram 3 anos com Jesus, amaram o Mestre de perto, ouviram os ensinos de Jesus, estavam naquele momento de compreender o que havia acontecido. E nessa reunião que não começou como culto, Jesus apareceu no meio deles. E diz o texto que estava com as portas trancadas. Então Jesus, glorificado, provavelmente transpassou as portas, apareceu no meio deles, e essa imagem é propícia, porque ele cumprimenta, que a paz seja com vocês, mas ele mostra as mãos e ele mostra o lado. Ao mostrar, Jesus está comprovando que era ele mesmo, o Cristo que estava na cruz, que ressuscitou. E diz o texto que ao ver Jesus, os discípulos se encheram de alegria. Percebam que, eu creio que entre o versículo 19 e o versículo 20, há um espaço curto de tempo, talvez alguns minutos ali, eles olhando Jesus, e Jesus sem palavras, só demonstrando que era ele mesmo. Mas eu creio que naquele momento foi uma catálise na mente deles. Todas as palavras de Jesus começaram a fazer sentido. Todo o ensino de Jesus começou a fazer sentido. Então ele venceu, ele ressuscitou. Ele falou para a gente não temer, que ele venceria, ele venceu. Ele falou que a nossa alegria duraria um tempo, mas que a nossa tristeza duraria um tempo, mas que viria a alegria verdadeira. E um texto paralelo a esse, que é o texto de Lucas, fala que no meio daqueles discípulos, alguns creram, alguns duvidaram, mesmo vendo Jesus. E fala o texto de Lucas, o texto paralelo, que Jesus lhes abriu a mente. E então eles compreenderam
todas as palavras. Então, naquele momento que eles se encheram de alegria, eu creio que já foi a ação do Senhor os fazendo compreender o significado da morte de Jesus, o significado daquelas cicatrizes, né? Aquelas cicatrizes nas mãos dizia mais, e dizem para nós ainda, mais do que é Ele mesmo. Diz também, foi por amor a vocês, foi por amor a nós. Aquelas cicatrizes nas mãos de Jesus nos remetem à graça de Deus, nos remetem à esperança. Olha, Ele viveu, Ele venceu, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas aquelas cicatrizes também são um modelo para nós. São um modelo para nós. E eu creio que a visão que nós temos que ter como igreja do Senhor, para nos motivar a fazer a nossa missão nesse mundo, é essa visão do Mestre. Jesus ressurreto com as marcas da cruz. Eu creio que isso é fundamental, irmãos, porque não faria sentido nós termos a visão de Jesus morto na cruz, porque Ele ressuscitou. Não faria sentido a gente ter na mente só a visão do Jesus homem antes de passar pela cruz. Seu ministério não estaria completo. E não faria sentido a gente ter a visão de Jesus ressurreto, mas sem as marcas da cruz. Porque aquelas marcas são as marcas da fidelidade. São as marcas do amor que Ele teve pelo Pai. Porque como enviado do Pai, Ele se submeteu ao Pai em amor e foi fiel na missão que o Pai deu a Ele, e Ele cumpriu cabalmente a sua missão. Então aquelas marcas são a assinatura da fidelidade do Filho ao Pai. Ele foi fiel, Ele se submeteu ao que o Pai tinha para Ele, e Ele se submeteu pagando um preço, sofrendo, mas o fez por amor ao Pai, por amor a nós. Então essa imagem é a imagem do ministério completo de Jesus. Eu creio que, como igreja, nós temos que ter essa visão correta, a visão de Jesus, o Jesus ressurreto, vitorioso, com as marcas da cruz, que dizem para nós, foi por amor a nós, foi por amor a você. Aquelas marcas, elas são consolo para nós, foi por amor a nós. Aquelas marcas trazem esperança ao nosso coração. Ele ressuscitou, Ele venceu. Com Ele nós ressuscitaremos, com Ele nós venceremos, porque é a obra dele que nos garante a vitória. É a obra dele que nos garante a presença na casa do Senhor. É a obra dele que nos faz parte da família do Senhor. Não são nossos méritos, mas são os méritos do Senhor que foram imputados a nós. Mas essas marcas são um modelo para nós, que diz assim, é assim que se faz, é assim que se cumpre a missão, é sendo fiel ao Senhor acima de tudo, é amando a Deus acima de tudo e não se importando com a humilhação da cruz, como diz Hebreus 12, versículo 2, o autor de Hebreus nos encoraja a olhar para Jesus, a olhar para o exemplo de Jesus, que não se importou com a cruz e nem com a humilhação, mas ele foi fiel ao Senhor. E por isso o Senhor o glorificou, o Senhor o abençoou. Jesus é o nosso modelo. Então nós temos que ter essa visão correta de Jesus. Mas nós temos que ter também, meus irmãos, a visão correta de nós mesmos. Quem somos nós? Né? Como aqueles discípulos, muitas vezes um bando de medrosos. Muitas vezes fracos, falhos. Paulo fala que nós somos vasos de barro, potes de barro, aonde está cheio do poder de Deus e da glória de Deus. Então nós somos inconstantes, falhos, imperfeitos. Não é pela nossa força que nós fazemos a missão, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder, nem pelos nossos méritos, mas é pela ação do Senhor em nós, pela ação do Espírito Santo em nós. Por isso que Jesus, ao enviá-los, sopra sobre eles o Espírito, porque é esse Espírito que nos capacita a anunciar a Jesus, a compreender a palavra, a compreender o amor de Deus, a nos quebrantar diante do Senhor. É esse Espírito que nos capacita a perseverar e a ser fiel ao Senhor. Nós somos nada, somos vasos de barro que quebram facilmente, que ficam cheios de bolor algumas vezes, mas cheios do poder do Senhor.
Por que eu digo isso? Porque às vezes, erroneamente, a gente fala assim, olha, eu não sou capaz para essa obra. Eu não sou capaz de evangelizar o meu vizinho. Eu não tenho sabedoria. Porque nós estamos olhando para nós como se precisássemos nós sermos os capacitados para fazer a obra do Senhor. Nós estamos com esse pensamento que nos escusa a não cumprir a missão, a simples testemunho, uma simples evangelização de um parente, de um próximo. Nós estamos achando que depende de nós, irmãos. Mas nós devemos confiar mais no poder do Senhor, confiar mais na palavra do Senhor. A palavra diz que o Espírito que nós recebemos, o Consolador, João 15, esse 15, versículo 26, fala que esse Espírito nos lembraria da palavra e que o Espírito, o Consolador, ele haveria de revelar a Cristo. Então é o Espírito do Senhor que opera através de nós ao testemunharmos, ao evangelizarmos, e nós temos que aprender a confiar mais na ação do Senhor, na ação do Espírito Santo do Senhor através de nós. Por isso que eu quis destacar a visão correta de nós mesmos, porque se missão dependesse da capacidade humana, a igreja nunca cumpriria a sua missão. Mas a missão depende da palavra de Deus. Por isso que Apocalipse já dá a visão do fim. E a visão do fim é que diante do trono de Deus vão estar representantes de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as raças. O fim já está lá. O final da história já está escrita. A missão, a igreja do Senhor, e aqui a igreja universal, vai cumprir a sua missão. Não porque nós somos capazes, mas porque é o Senhor quem garante através do Espírito Santo que opera em nós, através do poder dele que opera em nós. Então nós temos que confiar mais no Senhor e olhar mais para o que ele pode fazer através de nós e olhar menos para nós mesmos, porque a missão é obra do Senhor e não obra humana. Então nós temos que ter a visão correta de Jesus, a visão correta de nós mesmos, somos vasos de barro, e nós temos que ter também, irmãos, a visão correta da missão da igreja, da nossa missão. E eu creio que esse texto também fala sobre isso. Primeiro, que a natureza desse grupo de discípulos é a natureza dos enviados. Jesus disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Né? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, qual é a natureza de nós, igreja do Senhor? E estou falando igreja no sentido bíblico, não instituição, mas o grupo de crentes que se reúne, os irmãos que creem em Jesus, que se reúnem para andar junto, para ter comunhão, para viver a fé em Cristo junto. Isso é a igreja. Então esse grupo é o grupo enviado. Nós somos quem? Os enviados de Jesus. Para quê? Nesse mundo, para ser sal, para ser luz, para andar com o Senhor, para testemunhar de Jesus e também para ir aos confins da terra, e aqui é missões, como nós apresentamos, que vai a outros lugares onde Cristo não for anunciado e anunciar ali o Evangelho. Então nós temos que ter em mente a visão correta da missão da igreja. A primeira coisa é que nós somos enviados. Para quê, irmãos? Eu creio que nós somos enviados para amar como Jesus amou, amar a Deus sobre todas as coisas como Jesus amou. Eu creio que nós somos enviados para servir a Deus e ao próximo, como Jesus fez. E nós somos enviados para anunciar como Jesus anunciou. Jesus anunciou o reino de Deus, Jesus anunciou o Evangelho, Jesus anunciou as boas novas. E o Evangelho é o próprio Jesus. Então a nossa missão como igreja, nesse mundo, é testemunhar de Jesus, aonde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso bairro. E é interessante que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele fala mais ou menos assim, não que eu anuncio a mim mesmo, eu destaco a mim mesmo, mas eu anuncio a Cristo Jesus. E aqui está uma grande diferença. Eu estava vendo com a minha esposa um vídeo de YouTube esses dias de uma pessoa que é denominada missionária, e eu fiquei chocado, até pedi para ela desligar, e falar, não, para com isso não é de Deus não, vai fazer mal assistir isso até o final. A pessoa falava só de si, não, vem até mim, eu vou ser sua tutora,
eu vou ser sua mentora espiritual, a pessoa foi abençoada porque veio até nosso canal, vem até nós, até mim, até eu e tal. Era só o ego da pessoa. Ela estava anunciando ela mesma. Isso não é a missão da igreja, isso não é ser missionário de Jesus. Ser missionário é anunciar a Cristo. A missão da igreja é para anunciar a Jesus e não a nós. Nós somos esse vaso de barro falho, cheio de trincas, cheio de imperfeições, erros muitas vezes, até como o pastor falou muito bem ao trazer o texto de Jeremias, nosso coração é enganoso, completamente, desesperadamente enganoso. E muitas vezes nós nos enganamos achando que somos os certos, os perfeitos, quando estamos errados. Então, não é confiando em nós, mas é confiando na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor e, sobretudo, anunciando a Cristo. Esse é o nosso papel. Então, a visão correta da missão da igreja. Fomos enviados, sim. Para quê? Para testemunhar de Jesus nesse mundo, para viver Jesus nesse mundo. Assim como o sal que traz um gosto, que traz um tempero, que conserva, é essa vida de Jesus em nós que vai trazer um gosto para essa sociedade, que vai influenciar as pessoas ao nosso redor. E a nossa pregação tem que falar da cruz, tem que falar do sacrifício de Jesus. Não adianta ser uma boa pregação de motivação, de encorajamento, de autoajuda, de 10 passos para ser bem sucedido. Tem que falar de Jesus. E nem adianta a gente só se basear na ação social. A ação social é muito importante. Nós fazemos no campo, desde que nós chegamos, e fazemos muito até hoje, com um projeto de artesanato, que ajuda as artesãs a gerar renda e valorizar a sua cultura, com aquele projeto Porto da Graça. Mas a ação social é uma parte da missão. É a introdução, vamos dizer assim. É o testemunho, é o acolhimento daqueles que sofrem, daqueles que são necessitados. É a oportunidade de mostrar em ações o amor de Deus. Mas tem que ter a pregação do Evangelho que explique quem é Jesus, por que precisamos de Jesus. Porque estamos condenados. É interessante que esse curso que nós fazemos lá chama-se Curso de Deus. Por quê? Primeiro aspecto mais desafiador para os Yanomamis compreender o Evangelho é compreender a pessoa de Deus. Se nós não compreendemos a pessoa de Deus, nós não compreendemos a Jesus, nós não compreendemos a cruz, nós não compreendemos o Deus encarnado. Então, se os Yanomamis não compreendem quem é Deus, que é diferente dos espíritos que eles conhecem, eles vão erroneamente pensar que Jesus é um pajé, um espírito humano que se encarnou e faz ações poderosas. E assim como os pajés são poderosos, Jesus é o mais poderoso de todos. Assim como os pajés têm muitos espíritos, então ele vai querer mais um, que é Jesus, que ele vai poder manipular como os outros espíritos. É assim que eles pensam. Por isso que o grande desafio inicial é, através da exposição da Bíblia, mostrar quem é Deus, para que eles possam compreender depois a criação, a queda, Jesus. Mas, por incrível que pareça, a nossa sociedade pós-moderna, existencialista, está muito próximo dos Yanomami. Precisa-se hoje, antes de anunciar o Evangelho, falar de quem é Deus. Porque você vê o nome de Deus em todo lugar. Você vê todo mundo falando de Deus. Mas que Deus é esse? Né? Não é o Deus da Bíblia, muitas vezes. Então, para se pregar o Evangelho de forma compreensível, nós temos que anunciar o Deus bíblico. Quem é o Senhor? O Deus justo, o justo juiz. Não é o Deus que te ajuda, que está assim, está lá no céu olhando preocupado em fazer você bem-sucedido, em fazer você um cara rico, um cara feliz, cheio de conforto. Eu acho que não é isso que Deus tem como prioridade. Nós temos que conhecer o caráter dele, a pessoa de Deus. E assim nós vamos conhecer a profundidade do amor de Cristo. Assim nós vamos compreender o mistério do Deus encarnado, o Deus que se fez homem e foi fiel, e foi humilhado, se fez servos dos homens e teve a morte de cruz mais humilhante por amor a nós. Aí nós vamos compreender a grandeza dessas marcas, que são marcas de amor, marcas de graça, e do Jesus homem, como homem perfeito, são as marcas que são modelo para nós. Como nós vamos cumprir a missão? Como Jesus, sendo fiel a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. Porque há uma resistência muito grande
a evangelização, ao evangelho genuíno hoje em dia. E para se evangelizar, nós temos que muitas vezes superar o medo de sermos humilhados, ridicularizados. Temos que romper com essa gama de adjetivos negativos que está ao redor do nome evangélico, né, hoje em dia. E temos que esclarecer que evangelho é esse, muitas vezes, né? Não é o evangelho da prosperidade, infelizmente não é. Temos que falar isso, né? Eu sei que você gostaria de ouvir, né, que Deus vai te fazer rico e tudo mais. Pode ser que Deus ele é generoso, Ele abençoa mesmo os teus filhos, Ele abençoa o justo, Ele abençoa o fiel, mas esse não é o principal do Evangelho. O principal do Evangelho é outra coisa. E para a gente compreender esse amor de Deus, a gente tem que compreender primeiramente a Deus e primeiramente a nossa queda, a nossa perdição. Então, pregar o Evangelho genuíno hoje, em nossa sociedade, há um preço a ser pago. Começa nos níveis simples, da simples vergonha, os apelidos pejorativos, mas em regiões como a nossa, dentro do Brasil, existem umas barreiras maiores, que é essa resistência ideológica que eles tentam colocar que evangelização é um ato ilícito e que os líderes têm que proibir a evangelização porque é destruição cultural, é colonização, assim como há 500 anos atrás os cristãos fizeram e estão fazendo até hoje com a evangelização. Então há uma gama maior e essa ideologia, o povo Yanomami sendo um povo guerreiro, os inflama e os leva ao ódio, à raiva, né? Então assim, há um preço a ser pago. E pensando nos povos alcançados do Brasil, aldeias que estão no centro da floresta, se a igreja não for lá, se não houver um membro da igreja do Senhor, enviado, chamado pelo Senhor, primeiramente tem que ser chamado pelo Senhor, enviado pela igreja para ir lá e dedicar a sua vida, essas pessoas não vão vir. Muitas dessas aldeias Yanomami, eles nunca vieram à cidade. E não só os Yanomamis, existem mais 120 e tantos outros povos indígenas do Brasil ainda não alcançados. E se a igreja do Senhor não for lá, quem irá? Será que alguma outra instituição humana vai? Deus deu à sua igreja, a nós como igreja do Senhor, essa tarefa de ir. Nós somos os enviados. Se a gente achar que outro vai fazer o que nós recebemos, nós estamos equivocados. Então nós somos os enviados. E assim um preço a ser pago para se cumprir a missão. Assim como Jesus, ele pagou um preço. Infelizmente, na nossa época que nós vivemos, e eu estou concluindo, mas na nossa época que nós vivemos, nós não gostamos de ouvir sobre sofrimento, sobre preço a ser pago, né? A sociedade, de inúmeras formas sutis, através da massiva propaganda e ideologia que está em toda parte, nos ensina a buscar sempre o conforto, a buscar a alegria acima de todas as coisas. Então nós pensamos que nós somos criados para ser feliz, para ser bem-sucedido, e que para ser feliz tem que estar tudo bem, tem que estar tudo confortável, não tem que ter nenhum sofrimento, e que o bom é quando está tudo tranquilo, né? Mas quando nós deparamos com regiões no Brasil e no mundo, aonde que para se cumprir a missão há um grande preço a ser pago, sem pensar no Oriente Médio e essas regiões mais desafiadoras, às vezes isso é uma barreira emocional. Alguns pais talvez vão pensar, não vou querer que meu filho seja para missões, porque o que ele vai ser? Vai ser um sofredor, ele não vai ser nada, tadinho, vai sofrer. E aí nós pensamos, o que eu quero do meu filho? Eu quero que ele seja bem-sucedido, um grande profissional, tenha um bom salário. Isso é bênção, não é, irmãos? É bênção, não é problema não. O problema é quando nós colocamos como barreira para não servir ao Senhor. Não posso ir lá porque é muito difícil. Aí nós estamos invertendo, porque a missão da igreja só vai ser cumprida quando a igreja for fiel como Cristo, que colocou o amor de Deus acima de todas as coisas. E lá no Getsemane, ele em conversa com o Pai em oração disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas
que não seja feita a sua vontade, mas que seja feita a minha vontade. E a vontade do Pai para Cristo tinha a cruz, mas depois da cruz tinha a vitória, a ressurreição, a glorificação. A missão da igreja, de nós como igreja, tem um preço a ser pago. E nós precisamos aprender como Cristo, a colocar a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E não deixar que as barreiras nos impeçam de servir ao Senhor. Amém?